Olá pessoal, tudo bem? Capítulo 11 e último capítulo do livro Brasil, Uma Trilha para o Paraíso. Nesse capítulo aqui, o Marco traz um fechamento, do porquê que ele escreveu esse livro, porquê que ele atua em projetos de cura da terra, projetos de acupuntura da terra, e qual que é a importância nossa de entendermos isso, como que o nosso entendimento, a nossa consciência vai ajudar também determinadas questões. Então, vamos, para entender esse fechamento aqui dele e depois a gente conversa mais algumas coisinhas a respeito também, tá? Então, vamos lá. O capítulo 11, ele tá aqui na página 43 e o nome desse capítulo é Transformação da Terra e Transformação do Ser Humano. É algo bem interessante porque tem o último livro dele que foi traduzido para o português, que chama-se A Caminho do Novo, e a primeira parte do livro é escrita pela filha dele, e depois ele traz algumas questões, até atualizando questões energéticas do Brasil também, e depois o genro dele fala sobre 3 óleos essenciais. Então, o que ele vai falar aqui, eu percebo, esse daqui é um livro de 99, eu percebo que no livro A Caminho do Novo, que é de 2018, quase 20 anos depois, eles, os 3, já têm uma clareza maior do que é citado aqui, tá? Mas vamos a esse fechamento, introdução, fechamento desse livro, e podemos dizer que é uma base, uma introdução, não só para o Caminho do Novo, mas para 2 outros livros que ele tem em português também, tá? Então vamos lá. Afinal, para que todas essas reflexões a respeito das camadas mais profundas da Terra, da paisagem, dos símbolos e etc? A vida na Terra já não é complicada o suficiente? Para que complicá-la ainda mais, introduzindo dimensões invisíveis de difícil acesso para o nosso entendimento? Preciso admitir, vejo o problema de modo exatamente o contrário. Justamente porque nos fechamos à maravilhosa totalidade da terra e da natureza, a vida em nós e ao nosso redor se tornou tão complicada e perigosa. Porque nossa cultura e civilização bloquearam nossas ideias. A maior parte daquilo que constitui a beleza e a vitalidade da natureza, somos permanentemente confrontados com os sinais de que ela está morrendo, com situações catastróficas. Ninguém pode nos livrar dessas experiências dolorosas. A solução está em nós. Como seres humanos livres, temos, cada um, a capacidade de transformar nossas ideias restritas e paralisantes, de nos abrirmos para a plenitude e a multidimensionalidade da vida. É assim que contribuímos para libertar a Terra das cadeias das antigas estruturas dogmáticas. Estruturas criadas pelas diversas religiões, entre elas também a cristã, ao instituírem como dogma a ideia de que a Terra seria um mundo decaído de Deus, que conduz o ser humano ao pecado. Minhas experiências, que procuro narrar através de minhas obras de arte e livros, testemunham exatamente o contrário. Deus estaria distante de nós e nos seria incompreensível se não estivesse corporificado como deusa na terra e na natureza. Sendo assim, nós, seres humanos, vivemos literalmente em Deus. Caminhamos dentro dele quando caminhamos pela paisagem e criamos a partir de sua substância tudo aquilo que conhecemos sob a forma de cultura, arte, indústria, técnica, cibernética e etc. A tripla cisão em esfera divina, vida terrestre e ser humano só existe nas concepções ultrapassadas da nossa cultura, de modo algum na realidade. Olha que interessante isso. Há alguns anos a gente começou a trazer muito aquela frase assim, somos todos um. E o que é somos todos um?
isso aqui, né? Vida terrestre, ser humano e esfera divina. Somos todos um. Estamos juntos, né? É tudo uma coisa só. Só que a nossa mente concreta não consegue entender a grandeza dessa realidade. Dito na linguagem cristã, estou falando da encarnação de Deus, através da sua encarnação na pessoa de Jesus. Deus se revelou como âmago do ser humano. Mas não podemos afirmar que Deus se tenha encarnado no ser humano e negar que ele se tenha encarnado na terra, na natureza, na paisagem. Podemos dividir Deus? Podemos delimitá-lo? Afirmar que ele chega até um determinado ponto e não vai além? Deus não é tudo no todo? Logo, no primeiro capítulo, tratei da estreita relação entre o ser humano e a paisagem. As diversas camadas e funções que reconhecemos na paisagem existem também em miniatura, em nós mesmos e vice-versa. Por isso é impossível afirmar que Cristo tenha se encarnado no ser humano, sem que o tenha feito simultaneamente na terra, na natureza, na paisagem. Só que não queremos ver e sentir isso, porque seres humanos modernos teríamos de transformar essencialmente nossa atitude invisível e egocêntrica, nossa maneira de lidar com a vida na Terra, com a vida da Terra, né? Porque se, né, cuidamos de Deus, temos reverência a Deus, e a energia desse Deus está na energia da Terra também, qual é o cuidado que nós temos com os recursos que a Terra nos provê para que nós estejamos bem na Terra, né? Porque tem muito essa visão de que o nosso sustento, né? O que vem da Terra para nós, o ar, a água, tudo, né? Tudo a Terra, né? Ela precisa dar tudo isso para nós. Mas e a gente dá pouco para ela, a gente cuida pouco dela. Mas se a gente olha para essa Terra como Deus, né? Como é que fica a nossa mente? Infelizmente, porém, a Terra não pode esperar eternamente até que o ser humano esteja disposto a passar por uma transformação essencial nesse sentido. A maioria das pessoas a paralisa através de sua forma de pensar e agir, e oprime demais para que ainda aguente por muito tempo. Além disso, ela é um corpo celeste divino, com uma função própria no sistema solar e na galáxia. Não é possível que aceite simplesmente sucumbir, desaparecer da ordem universal. O que aconteceria então com os seres vivos e, por fim, o que aconteceria conosco, seres humanos? Para evitar a longo prazo esse perigo, a Terra iniciou nos últimos anos um processo autocurativo e transformador, através do qual ela atingirá um novo estágio de sua evolução. Fala-se das alterações da Terra, mas de fato trata-se de um processo de grande envergadura, de modo que eu preferiria empregar a expressão transformação da Terra. Ele citou alterações da Terra, mas dele, mostra que é algo muito grande, transformação da Terra. Do que sei a respeito da atual transformação da Terra, em parte eu a reconheci através de minhas experiências. Em parte eu soube através de mensagens do mundo dos anjos, recebidas por minhas filhas e colaboradoras, Ana Pogatnik e Ajera Miska. Não sei se pronuncia assim, tá, gente? Desculpa aí, pela pronúncia. Depois eu coloco o nome delas, abaixo aqui para que fique mais claro. Em resumo, eu diria que na próxima fase a Terra começará a desenvolver e a expressar novamente seus potenciais, até agora emudecidos e quase totalmente oprimidos. Isso significa que os vários planos e dimensões da Terra, sobre que falei neste pequeno livro, também se tornarão cada vez mais sensíveis e experienciáveis pelo ser humano. O que hoje ainda consideramos conto de fadas, amanhã constituirá, quem sabe, o elemento sólido da nossa realidade.
forte isso, né? O que a gente considera conto de fada? O que a gente falou nesse livro inteiro, essas outras camadas da Terra, esse mundo invisível que a gente não considera apenas porque não vemos, seres elementais, devas, anjos da natureza, todos esses seres, né? Então ele fala aqui, o que ainda consideramos conto de fadas, amanhã constituirá, quem sabe, o elemento sólido da nossa realidade. Como dizem que já o foi em um passado, né, pretérito aí. É nesse contexto que vejo um grande perigo para o ser humano. Se, de uma maneira geral, continuarmos nos negando as dimensões invisíveis da Terra, assim como fazemos hoje, existe o risco de sermos fulminados pela energia e beleza da Terra, sempre crescentes. Na nossa estreiteza e isolamento, vivemos os processos de cura e renovação da Terra, como se fosse uma catástrofe. As forças vitais que começam a brotar novamente serão percebidas como tortura. O que é isso, gente? Avalanches, terremotos, grandes inundações, até alterações climáticas. São questões que muitas fazem parte de ciclos da Terra. É cíclico, isso acontece, né? A Terra vai mudando, a estrutura da Terra muda com o tempo. Se a gente olhar para um rio, né? Hoje eu estava voltando à casa da minha avó e ainda fiz esse comentário. Olha, a curva do rio, que alguns anos atrás parecia que ia derrubar a estrada, já mudou tudo, né? Embaixo desse local da estrada que parecia que ia acabar tudo, criou-se uma nova pequena várzea, né? Tem terra ali, o rio foi jogando terra. A estrada de terra por onde a gente passa não vai ser destruída, porque parecia que o rio estava comendo pedaço e a estrada ia cair em algum momento, mas já criou uma outra superfície, uma pequena planície ali naquela parte. Então, se a gente olha para um rio e vê como ele vai mudando as suas curvas com o passar dos anos de forma natural, imagina a terra como um todo. Quantas coisas acontecem na Terra para que ela se reestruture, se reorganize, é um processo natural dela. E também impactado por nós, né? O que nós fazemos, que é a poluição, derrubar árvores, quantas coisas que acabam, né, tirando o equilíbrio dela e ela precisa mudar para voltar esse equilíbrio. Então, nós veremos como tortura, né? A gente fala que tá muito calor, temos falado o frio, né, que aconteceu aí nessa época de novembro, dezembro, janeiro, que geralmente é muito quente nessa região que estamos aqui no Brasil. Alterações, né, frio extremo nos Estados Unidos e outros locais no começo desse ano aqui de 2023. E para nós tudo isso é assustador, porque muda a nossa forma de funcionar, né? Tira a gente do nosso padrão, a gente não entende mais, né? Como é que a gente lida com tudo isso. Mas é algo da Terra também, né? A Terra muda. E a gente acha que tudo isso é tortura, que, né? Como é que a gente vai sobreviver a tudo isso? Bom, né, ao invés de encararmos tudo isso como tortura, né, ele começa a próxima frase aqui, mas se ao invés disso despertarmos a tempo nossa atenção para os potenciais da Terra, agora ainda ocultos, reprimidos, se pudermos compreendê-los, existe a possibilidade de nos sintonizarmos para, junto com a Terra e a natureza, percorremos a trilha para um novo paraíso terrestre. Gostei muito, né? Aqui, ó, Brasil, uma trilha para o paraíso. E ele fecha. Junto com a terra e a natureza, percorrermos a trilha para um novo paraíso terrestre. E o livro mais recente dele chama-se A Caminho do Novo. Bom, essa frase encerra o livro na página 44. Nós temos um apêndice 1, que é escrito pelo Luiz Mideia, que eu já comentei sobre ele com vocês, que ele é uma das pessoas, né, que apoiam, né, que estão na realidade lá do Matutu para que aquilo continue preservado. Ele é proprietário da pousada Patrimônio do Matutu, acho que é esse o nome.
tá? Temos o apêndice 2, que quem escreveu, né, eu não conheço, mas, né, ele traz algumas questões aqui. Jean-Pierre Garel é um biólogo, diretor de pesquisas do CNRS, não cita o que é essa sigla, tá? E depois a gente tem fotos das pessoas que participaram do projeto, Grupo de Matutu, Seminário de Cura da Terra, né? Então temos algumas fotos aqui de quando as pedras foram implantadas nos parques, que é bem interessante também, né? Eu ainda vou fazer mais alguns vídeos, tá? Creio que 1 ou 2, só pra gente comentar esse fechamento. Eu tenho alguns vídeos no Parque de São Lourenço que eu vou postar também nessa nossa sequência aqui. Foram pessoas que participaram do workshop do ano passado e gravaram alguns trechos do workshop, e são coisas que estão aqui no livro que eu estava explicando lá presencialmente. Então vou colocar esses livros para vocês também, né? E fazer mais um vídeo nosso trazendo outros livros do Marco, que eu sinto que tem uma ligação muito forte, né? Igual eu citei hoje. Então, só para a gente dar uma arrematada nisso, nessa mensagem, e termos muito claro, né? Qual que é a nossa missão no meio dessa história toda, certo? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Terminamos, né? Mas ainda comentaremos umas coisinhas. Gratidão.